RJ Interior. Oferecimento Labex, Infinity Macaé, Salão Pedro Lamônica. Olá pessoal, mais um final de semana, né? Vamos ver agora imagens da Lagoa de Imboacica. Ontem, a lagoa transbordou e inundou casas. E hoje a situação já foi normalizada. Então sejam bem-vindos ao RJ Interior. E então te convido agora para você ficar junto com a gente e saber o que foi notícia na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques. Faltam 2 dias para a abertura da Copa do Mundo. A expectativa é grande, mas profissionais de energia elétrica dão dicas para curtir os jogos com segurança. Se for em casa, evitar ficar subindo em antenas, amarrando cordas, principalmente se tiver fio de cobre ou qualquer tipo de aço, né? Municípios produtores de petróleo recebem repasse de royalties. Nível da Lagoa de Imboacica já foi normalizado após transbordo. Dia de Consciência Negra é celebrado neste domingo e ainda existe a persistência do racismo na sociedade brasileira. E hoje tem gastronomia aqui no RJ Interior. Hoje no quadro Virei Chefe, você vai aprender a fazer risoto à la milanese. Sexta-feira, 18 de outubro, o RJ Interior começa agora. Copa do Mundo começa neste domingo no Catar. Mas aqui no Brasil, os preparativos já começaram. As ruas ficam mais coloridas, bandeirinhas ganham lugar na paisagem, as casas estão mais enfeitadas e tem até gente preparando telão novo para assistir com a galera. Além de somar na torcida, é preciso ter cuidados com a rede elétrica. Veja. Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo e durante o evento esportivo, que reúne muitas famílias e grupos de amigos, é preciso se atentar quanto à rede elétrica, seja nas comemorações em casa ou nas ruas. Este eletricista destacou os cuidados necessários. Se for em casa, evitar ficar subindo em antenas, amarrando cordas, principalmente se tiver fio de cobre ou qualquer tipo de aço, né? De preferência, se for amarrar alguma coisa, tem que ser de algodão, tipo barbante, ou nalho, né? Que não passa corrente. Evitar expor sempre amarrar qualquer coisa em rede elétrica, porque na hora do movimento balançando, pode ser que aconteça algum curto, pode não estar bem fixado os pontos da edificação da casa, e isso acaba correndo um transtorno para a família, que em vez de comemorar, acaba tendo que gastar com a rede elétrica, né? Junto à Copa do Mundo, existe a tradição de enfeitar as ruas da cidade com bandeirinhas, fitas e faixas coloridas, além da instalação de antenas de TV. Tudo isso para aquecer ainda mais as torcidas pela seleção brasileira. No entanto, apesar das celebrações, por conta dos riscos, precaução é palavra de ordem. Na hora de soltar fogos de artifício, sempre procurar a posição para não ir de encontro às redes, né, do poste, uma subestação, um transformador. Ali pode deixar não só a casa, mas o bairro todo, né, no escuro. E a gente está querendo festa, não acidente. Cuidado tem que ser mais minucioso, né? Porque a gente, quando está com festa em casa, a gente quer espalhar pontos de iluminação, a gente quer colocar, às vezes, até um som ou uma coisa assim, e a gente espalha muito, as pessoas têm mania de espalhar extensões, né? Então, extensão pela casa, para puxar de um ponto para o outro, onde não tem pontos específicos. Isso aí causa uma preocupação maior para quem tem criança, principalmente se for crianças abaixo de 5 anos de idade, né? Que crianças estão correndo ou vê uma tomada, não sabe, quer botar alguma coisa de metálico ali do lado,
puxando. Isso aí é um risco constante que a gente vê na maioria das residências aqui da nossa cidade, né? Segundo a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, o manuseio de objetos arremessados ou em contato com a rede elétrica pode causar choque elétrico e até levar à morte. Entre as recomendações estão não utilizar a fiação elétrica da rua como sustentação, optar por bandeirinhas plásticas ou de papel e usar sempre barbantes de algodão ou fitilhos plásticos, não utilizar o poste de rede elétrica para fixar bandeirinhas e outros objetos para evitar o risco de acidentes e priorizar árvores, muros de casas ou outros pontos para fixação dos materiais. Faltam poucos dias para a Copa do Mundo. E pelas ruas do município, os enfeites já tomam conta, o que torna as comemorações ainda mais especiais. E com os festejos em torcida pela seleção brasileira, a atenção deve ser redobrada quanto à rede elétrica, principalmente na hora das ornamentações. Ainda de acordo com a Enel, se utilizar peças em tecido, é importante estendê-las em locais protegidos da chuva e do sereno, distantes da rede elétrica, pois a umidade as deixa mais pesadas, aumentando o risco de se soltarem e tocarem na rede elétrica, podendo até romper fios energizados e atingir alguém. Os mastros e hastes, por exemplo, devem ser sempre de tubo plástico ou madeira. Tudo que a gente for fazer, quando mexe com eletricidade, vai fazer uma festa. A gente, quando faz a instalação de uma casa, o dimensionamento é feito para aquela casa que tem ali, né? A gente tem 2 pontos de iluminação numa sala, ou 3, 4, não sei. Mas quando a gente faz uma festa, a gente quer crescer muito ponto de iluminação, a gente cresce muita carga, que a gente fala assim, num ambiente que foi projetado para X carga, não XY, né? Então, se puder, se a pessoa tiver condições de chamar um técnico para dar uma olhada, ver se tem condições, é sempre válido. É sempre válido, para na hora da festa não ter uma surpresa, de repente uma sobrecarga e ela, se tiver um bom dimensionamento dentro de casa, um quadro de distribuição adequado, vai só ficar no escuro ali e a pessoa vai, mas se não tiver, vai causar um dano maior, né? Vai causar uma sobrecarga nas instalações e um transtorno para a família que está querendo festejar. E aí, Joyce Pinheiro, você já enfeitou a sua casa com bandeirinhas para a Copa do Mundo? Então, Ana, como eu moro em apartamento, esse ano eu resolvi não enfeitar, até por causa de questões de condomínio, essas coisas. E temos que ficar atentos com a fiação de rede elétrica, essas coisas todas. Mas minha família, claro, vai estar na torcida. O primeiro jogo é na próxima quinta-feira contra a Sérvia, às 4 da tarde. E qual o seu palpite para esse jogo, Joyce? Ixi, eu não sei. Acho que 1-0, eu não sei. Eu tô um pouco aguardando. Vamos ver. Tá mais contida, né? Exatamente. Eu já tô logo de 3-0. Tô bem otimista. Otimista bastante. Momento Economia, agora no RJ Interior. Mais de 4 bilhões de reais em participação especial são repassados ao governo do Rio de Janeiro referentes à exploração de petróleo. Veja na reportagem. Municípios do interior do estado receberam hoje o repasse trimestral da Petrobras, referente à participação especial na exploração do petróleo da Bacia de Campos. O total é de quase 4 bilhões e 400 milhões de reais. Os valores são distribuídos aos municípios considerados produtores de petróleo. Campos dos Goitacazes, por exemplo, recebem participação especial este mês a quantia de mais de 45 milhões de reais. O montante é de 0,9% menor que o do último trimestre. Este ano, o estado do Rio de Janeiro recebeu em royalties do petróleo e participações especiais o valor de mais de 27 bilhões de reais. Além de Campos, outro município a receber maior valor em participação especial na região é São João da Barra, com quase 12 milhões de reais.
Neste trimestre, Macaé ficou com 2 bilhões e 800 milhões de reais. Destacam-se ainda em maiores volumes de dinheiro referente à participação especial na exploração de petróleo. Campos dos Goytacazes, com quase 45 milhões e 228 mil reais. Macaé, mais de 2 bilhões e 800 mil reais. Quissamã, 2 milhões 491 mil reais. São João da Barra, 11 milhões e 807 mil reais. Maricá, 517 milhões de reais. E Rio de Janeiro, 81 milhões de reais. E depois dos comerciais você vai ver. Anvisa avalia a necessidade de medidas de proteção devido ao avanço da Covid-19. E mulher é presa transportando drogas dentro de uma van em Saquarema. Não sai daí, voltamos já. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde. Em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. Técnicos da Anvisa estão recolhendo dados para avaliar a necessidade de algumas medidas restritivas e de proteção a serem retomadas por causa do repique da Covid verificada nas últimas semanas. Uma delas seria a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras nos voos. Outra possibilidade seria algum tipo de restrição em cruzeiros marítimos. Esses dados estão sendo analisados e serão levados à diretoria da agência, que se reunirá na próxima quarta-feira para bater o martelo. Chegou a hora de dar um giro pelo interior do estado e saber o que foi notícia. Quatro homens foram presos por tráfico de drogas na madrugada de hoje no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia. Os militares arrecadaram uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, 9 munições, 305 pedras de crack, 189 pinos de cocaína, 24 frascos de lança-perfume, um radiotransmissor, um celular e 2 cadernos com anotação do tráfico. Uma mulher de 49 anos foi presa após desacatar policiais militares e chamar um dos agentes de macaco na tarde de ontem em São Pedro da Aldeia. A mulher causava confusão dentro de uma loja de sapataria. Ela desacatou os agentes militares e cometeu injúria racial. Em Campos, a polícia militar apreendeu 8 quilos de maconha, 96 pedras de crack, armas, munições e materiais para embalar as drogas. A apreensão aconteceu na comunidade da Farofa, no Parque Custodópolis.
Uma mulher foi presa na manhã de hoje, suspeita de tráfico de drogas no bairro de Jaconé, em Saquarema. Com ela, foram apreendidos 992 pinos de cocaína. Ela estava dentro da van que teria saído do Rio. Com a apreensão, foi estimado que o tráfico de drogas teve um prejuízo de mais de R$15 mil. Segundo as investigações, as drogas teriam saído do Complexo do Alemão. E depois dos comerciais você vai ver, nível da Lagoa de Emboacica já foi normalizada após transbordo. Dia da Consciência Negra será celebrado neste domingo e vamos mostrar que ainda existe a persistência do racismo na sociedade brasileira. E hoje tem culinária aqui na RJ Interior. Você vai aprender a fazer um risoto à la milanese. Não sai daí, voltamos já. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Quando um óculos dá um up no seu visual, ele se torna indispensável no seu dia a dia. Além da proteção, ele destaca e valoriza o seu rosto. Venha conhecer os modelos das grifes mais famosas que acabaram de chegar. Novas tendências de design atual, retrô e casual. Óticas Valentim. Seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 2142 5281 e 22 2021 9541. Levar conhecimento e ensinar fora da sala de aula é a nossa missão. Há 25 anos no mercado, a Pense Turismo tem uma equipe capacitada e com vasta experiência em viagens pedagógicas em todo o estado e até no exterior. Segurança e profissionalismo para a sua escola e os seus alunos. Vocês escolhem o destino e nós cuidamos de tudo. Nossos roteiros e aulas de campo proporcionam aprendizados inesquecíveis. 22 99225 5072 www.penseturismo.com.br. E a situação do nível da Lagoa de Emboacica já foi normalizada após o transbordo registrado nas primeiras horas da manhã de ontem, que deixou algumas ruas alagadas. O canal extravasor precisou ser aberto. O nível da água é de 0,7, considerado normal. Momento de descontração. Que tal embarcar agora na gastronomia? O Virei Chefe de hoje está de dar água na boca. Você vai aprender a fazer o risoto à la milanese. Veja na reportagem de Christian Kupfer com imagens de Alexandre Leite. O risoto é um prato clássico da culinária italiana. Feito com arroz arbóreo, pode ser preparado com carne, aves, frutos do mar ou ainda com legumes na opção vegana. O Virei Chefe de hoje vai ensinar uma receita de risoto de camarão à la milanese, uma das preferidas dos amantes desse prato italiano. Ao meu lado está a chefe Bel. Bel, obrigado por receber na sua casa esse prato maravilhoso que você fez pra gente. O imenso prazer foi meu conhecer vocês
e poder dividir um pouco da minha paixão, da minha sabedoria com todos que assistem vocês. Então anota aí os ingredientes: tomate, cebola, pimentão, camarão VG, queijo parmesão, tomilho, cachaça e arroz arbóreo. Bel, então vamos lá, o primeiro passo pra gente preparar essa receita maravilhosa. O primeiro passo para um bom risoto é você fazer o caldo com os legumes da sua preferência que tem na sua geladeira, que vão aromatizar e dar essa leveza para o caldo cozinhar, para o risoto cozinhar. Então vamos para a cozinha. Partiu! Prepare o caldo com tomate, cebola e pimentão, legumes de sua preferência. Pica a cebola e doure no alho. Coloque meio quilo de arroz arbóreo. Em seguida, pitadas de açafrão. Doure. Em seguida, coloque uma taça de 50 ml de cachaça e pitadas de sal. Olha, depois de tudo refogado, geralmente as pessoas utilizam vinho, um vinho branco, para fazer o déglacé. A Bel está aqui do meu lado e ela vai utilizar a cachaça. Algo diferente, por que isso? Cachaça boa, nossa, brasileira. Nossa cachaça é de ótima qualidade e combina muito com camarão. E meu objetivo aqui é dar liberdade para que as pessoas se tornem chefes em sua própria casa. Muito bacana. E ela vai colocar agora a cachaça, né? Vai deglacer, né? Deglaçar. Deglaçar. Vamos deglaçar e sentir os aromas subindo agora. Vamos lá? Vamos lá, o aroma tá sensacional aqui. Vamos lá. Após deglasear, coloque a água do caldo de legumes. Deixe cozinhar o arroz por 16 minutos. E por último, tempere o camarão com sal, tomilho fresco e limão galego. Reserve. Depois prepare a mantecatura. Bel, explica agora qual vai ser o próximo passo. Parece que é a mantecatura, não é isso? O que é mantecatura? Explica pra gente. Mantecatura é a finalização do nosso risoto, onde a gente coloca manteiga congelada, 1 colher é o suficiente. Isso vai trazer para o nosso risoto aroma, brilho e vai dar uma cremosidade a mais com o choque térmico da manteiga. Tem que ser ela congelada, do jeito que ela tá aqui, ó. Tá difícil de tirar da colher. E aí agora a gente mexe veementemente. Olha o brilho, olha como é que já começa a mudar a preparação. Gente, tá tudo muito perfeito, fantástico. A ideia é a gente fazer um risoto perfeito, não precisa ser chefe profissional para fazer um risoto perfeito. Agora você já pode fazer na sua casa. Virei chefe. Virei chefe hoje, está sensacional. Por último, grelhe o camarão em uma frigideira com tomilhos. Aqui a Bel resolveu flambar os camarões com a cachaça. Tudo isso, gente, ficou pronto em 30 minutos. Rápido e prático. Um prato sofisticado como esse merece também usar a criatividade para fazer o empratamento de milhões. Aqui a Bel usou a minha abóbora, própria para servir a comida. Criatividade aqui é o que não falta. O momento mais difícil da reportagem é agora. É a hora de experimentar o risoto. Um prazer ter cozinhado aqui para você e para todo mundo que está aí do outro lado. Espero que gostem e se estimulem a fazer em casa. Cremoso. Muito bom, excelente, magnífico, leve. Mas Bel, vamos lá. Bel, além de chefe de cozinha, ela também é professora de gastronomia. Está no ramo há 17 anos. Bel, conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua rotina de trabalho. Eu ficava muito feliz cozinhando, então eu deixei a fisioterapia, eu já tinha uma pós-graduação, eu já trabalhava no hospital em Macaé,
e fui para o Rio estudar gastronomia 17 anos atrás, só tinha lá. E até hoje, com a mesma paixão, com o mesmo tesão em cozinhar, desde quando eu comecei a fazer tecnicamente, profissionalmente. A cozinha. E hoje eu transbordo dando aula para crianças e adultos, formo chefes de cozinha e dou aula também em escola, que faz parte da grade curricular das crianças. A cozinha hoje, então, é o seu refúgio, é o seu tudo. É minha morada. Agora que você aprendeu a fazer esse risoto delicioso, o à la milanese, aproveita e visita a rede social da Chef Bel. Nossa, Joyce, esse prato deu água na boca, né? E ó, tô esperando esse prato chegar aqui no RJ. Eu vou até tentar fazer, não garanto ficar bom, mas se ficar bom eu trago um pouquinho pra você. Ah, vou querer, com certeza. E, gente, mudando de assunto, uma hóspede argentina foi detida por injúria racial, por chamar uma funcionária de hostel de preta de merda, em Arraial do Cabo. A vítima estava limpando o estabelecimento na tarde de ontem, quando foi procurada pela hóspede que reclamou do ar-condicionado do quarto compartilhado. Após explicar as regras de quartos compartilhados, a funcionária foi vítima de injúria racial. Deprimente. Pois é, né, Ana? Parece que esse crime não tem fim no nosso país e tem aumentado cada vez mais. Pois é, Joyce, embora haja conquistas do movimento negro, infelizmente a situação está longe do ideal e a percepção de democracia racial é apenas uma visão romancista. Infelizmente, né? E por falar em racismo, neste domingo é celebrado o Dia da Consciência Negra. O Brasil realiza várias campanhas de conscientização, mas infelizmente crimes contra a população negra não param de crescer. Veja na reportagem de Alex Maia. Racistas! Racistas! Não passarão! Racistas! Racistas! Não passarão! Racistas! Fascistas! Não passarão! Racistas! Racistas! Não passarão! Todos os anos desenvolvemos diversas reportagens sobre racismo, para mais uma vez ter que falar o óbvio. Infelizmente, os números mostram o que muita gente ainda não entendeu. Todos os seres humanos possuem os mesmos direitos e merecem respeito. No mês passado, crimes de injúria racial foram registrados na cidade. 2 jovens foram alvos de crime por um dono de quiosque na orla da Praia do Pecado, em Macaé. Dias depois, uma mulher entrou na recepção da prefeitura e proferiu ataques racistas contra servidores públicos. Ela foi retirada à força do local pela polícia militar. Vai sim! Leva sim, moço! Leva! Vai sim! Vai sim! Racista! Se ela não corre, tá raiva. Leva na cadeira! Leva na cadeira! Isso aí! Muito bem! Muito bem! Racista! Pense nos desafios de se deslocar numa cidade brasileira qualquer. Transporte lotado, congestionamento, passagem cara. Tudo isso é verdade, mas se você é negro, no topo da lista pode estar o racismo. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que circular pelas cidades é um desafio para pessoas negras.
33% dos negros entrevistados responderam que já sofreram racismo no transporte público. 65% dos trabalhadores negros do transporte foram vítimas de preconceito durante o expediente. 72% dos participantes, brancos ou negros, presenciaram uma situação de racismo nos seus deslocamentos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 54% da população brasileira é negra. Embora represente a maioria, as desigualdades social e racial chamam a atenção, o que reforça a urgência de mais representatividade negra nas esferas. Ivânia é professora e militante e foi a primeira vereadora negra à frente do Poder Legislativo. Para ela, a data tem um papel de conscientização. É importante porque no Brasil nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Então tem que ter um dia para repensar tudo que foi roubado dos negros, dos nossos irmãos vindos da África. É preciso que a gente discuta políticas públicas de reparação por tudo que nós vivemos, nossos ancestrais viveram nesses 300 anos. Ainda existe muito racismo, muita discriminação e isso tem que ser discutido. A importância do Dia de Zumbi dos Palmares é essa. A gente entender que a luta contra o racismo é permanente. Para a professora, falta protagonismo negro pelos espaços. Houve avanço, mas ainda muito tímido, porque o racismo está dentro das pessoas e isso se transfere para a sociedade com um mínimo de representação no poder político, nas empresas, nos órgãos de decisão. Então o caminho ainda é muito longo, porque talvez a gente precise de mais 300 anos para entender que o espaço tem que ser desses 70% da população brasileira que é afrodescendente e não ocupa esse espaço nas representações de poder. Para este historiador e cientista político, a consciência negra é fundamental não só por comemorar a luta da comunidade negra, mas por provocar reflexões necessárias. Defender esse dia e marcar essa data é uma forma muito significativa de manter viva a luta e a resistência. A resistência não é física, a resistência é cultural. Manter a cultura negra viva, manter a cultura negra de forma ativa na sociedade brasileira é lutar contra o racismo, é lutar contra o preconceito, é a afirmação de uma raça que deu uma grande contribuição para a história do Brasil. Costuma-se dizer que existe o negro sem o Brasil, mas não existe o Brasil sem o negro. Ela é uma data de afirmação da cultura negra, ela é uma data também de repensar sobre tudo o que foi feito durante esse período de escravidão e o que não foi feito para recuperar até hoje a dignidade daqueles que foram escravizados. Muito há que se fazer, muito existe para se fazer, mas não se fará nada se não partir dos próprios negros à luta pela resistência, a luta pela afirmação da cultura negra, pela manutenção de todos os direitos que já foram conquistados e precisam ser conquistados novos direitos também. A sociedade brasileira, querendo ou não, ela tem uma dívida significativa, enorme, com a raça negra. De acordo com dados do IBGE, em Macaé, um pouco mais de 1.850 negros trabalham por conta própria, contra 41 negros que são empregadores na cidade. Já os trabalhadores negros com carteira assinada somam quase 9.000 contra cerca de 2.700 sem carteira assinada. Os números são alarmantes se comparados às raças ou cores branca, parda e amarela. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, a Secretaria de Cultura de Macaé preparou uma programação especial no Solar dos Melos, com eventos que serão realizados na próxima segunda-feira, seguindo até a quarta-feira,
com palestras, contação de histórias, apresentação de curtas-metragens, com roda de conversa, exposição e aulas de capoeira. Final de semana chegou, né, Joyce? Então vamos saber qual é a boa no interior do estado. Monalisa Fagundes selecionou as melhores programações. Veja! Saquarema irá realizar a abertura do Natal Luz com a chegada do Papai Noel neste sábado, a partir das 18 horas, na Praça do Coração, no centro da cidade. A edição deste ano contará com decorações especiais repletas de formas, luzes e cores distribuídas pelo município. Em Cabo Frio, as apresentações dos cantores e compositores Paulinho da Viola e Péricles, em comemoração aos 407 anos do município, serão realizadas neste final de semana. Paulinho da Viola se apresenta hoje às 21 horas na Praia do Forte. Já o cantor Péricles sobe ao palco da Praia do Pontal, em Tamoios, a partir das 16 horas de amanhã. Búzios realiza neste final de semana a Feira Cultural de Bahia Formosa, na Praça Santos Dumont, das 15 às 22 horas. Haverá oficina de gastronomia, artesanato, moda, apresentação da ciranda quilombola, além de apresentações musicais com André Jamaica na sexta e do bloco Afro Oludumaré no sábado. Maricá inaugura hoje a decoração do Natal Iluminado 2022, que enfeitará toda a cidade e levará diversas atrações para a população, como a árvore flutuante, as casas do Papai Noel, o espetáculo de águas dançantes, que será apresentado pela primeira vez em água salgada, na Lagoa de Araçatiba. E você já visitou as nossas redes sociais? Acesse agora as nossas plataformas digitais. Deixe o seu comentário e participe. Eu, Joyce Pinheiro e Monalisa Fagundes, estamos atentas nas notícias e respondendo a todos os comentários. Vai lá, interage com a gente e deixa a sua sugestão de pauta. Aproveita que você está assistindo o RJ Agora e acesse o nosso Instagram. Adiciona e curta bastante. Veja só. E o RJ Interior fica por aqui, mas na segunda-feira estaremos de volta às 7 da noite. Beijo, beijo, bom fim de semana! RJ Interior. Oferecimento. Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. E Zap 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.